Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horato, escritor, poeta, empresário, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre desperdício de água no Brasil. Foi feito um ranking internacional sobre o desperdício de água e o Brasil, mais uma vez, ocupa uma posição desastrosa, no mínimo. No Brasil, são desperdiçados 40% de toda a água potável produzida durante o ano. Isso foi constatado no ano de 2020 ou 21. 21 para ser exato. Em 2020 estava em 38, 39% e aumentou o desperdício. Mas quando nós falamos desse desperdício, não é aquela água que as pessoas usam para lavar a calçada, o cachorro, o carro, a caminhonete, a caçamba e nem regar as plantas. Desperdício é aquela água que é extraviada, é jogada fora através de vazamentos, principalmente de vazamentos e ligações clandestinas. E isso mostra, mais uma vez, evidencia a incompetência do serviço público no Brasil. De 0 a 10 é fácil de fazer o cálculo da nota que se daria para esse tipo de serviço das companhias de saneamento básico do Brasil inteiro. Normalmente essas empresas são estaduais, são empresas ou autarquias estaduais, eventualmente são municipais também. Alguns municípios ou capitais têm a própria autarquia de saneamento básico, incluindo aí a distribuição de água potável, tratamento, coleta, tratamento e distribuição de água potável e também a rede de esgoto. Então, essa nota de 6 é para a média de todas essas empresas ou autarquias de economia mista, porque o desperdício está calculado em 40%. Ou seja, de cada 10 litros de água potável produzida, 4 litros são jogados fora. Isso diuturnamente. Durante o ano de 2021 foi verificado isso, foi constatado isso. Lógico que tem estados que esse desperdício é menor. Se não me falha a memória, o menor desperdício verificado foi de 27% e o maior chegou ao inverso, praticamente 72%, 73% no Amapá, lá na região norte. Então é muito ruim isso. E notem que os estados mais pobres são os que mais desperdiçam. E obviamente que o povo mais sofre em consequência da falta de água potável, da falta de água para beber, cozinhar, tomar banho, etc. Então isso é muito ruim. No mundo todo, outros países também foram verificados e o desperdício, obviamente, nos países mais desenvolvidos é bem menor. Tem o país que se destaca tem um desperdício de 10, 11%, que também é grande. Mas o ideal fosse que não houvesse desperdício nenhum, mas infelizmente acidentes acontecem e a partir do momento que há o rompimento de um cano, de um duto de água, aí já se evidencia, já se constata o desperdício. Então é o que acontece mundo afora, mas o Brasil ficou numa posição muito ruim, desculpa, nesse caso, como não poderia ser diferente, infelizmente, porque historicamente o Brasil é muito mal administrado. Com raras exceções, o Brasil é um país muito mal administrado, tem um serviço público também com raras exceções de má qualidade em todas as áreas, infelizmente, embora antagonicamente o brasileiro pague uma das maiores cargas tributárias do mundo.
só que o retorno é pífio, o retorno é vergonhoso, o retorno é desastroso, por N motivos, principalmente por incompetência, por descuido ou falta de compromisso com o bem público e também pela corrupção, que aqui é muito grande, é desastrosa, é vergonhosa, é criminosa, é lamentável. Então são N fatores que contribuem para que o serviço público brasileiro, em todas as áreas, inclusive no saneamento básico, seja ruim. Se fosse uma nota, como eu disse anteriormente, na média nacional de todas as companhias de saneamento, a média nacional seria 4, e 4 para quem estudou no ensino fundamental ou estuda ou mesmo no ensino médio ou ensino superior, abaixo de 5 o aluno é considerado regular. Então, de regular para ruim. Então, a nota é regular, é horrível, ou seja, o sistema de saneamento básico brasileiro como um todo está reprovado. Isso por falta de comprometimento, como eu já disse, falta de competência, falta de cuidado com o bem público. Até durante a reportagem eles mostraram lá na região norte mesmo um duto que havia se rompido, estava jorrando água há cerca de uma semana e segundo moradores e vizinhos, já tinham acionado a companhia uma semana atrás e ninguém tomou nenhuma providência. Isso é coisa para ser feito imediatamente. Aqui em Curitiba eu já constatei vazamentos, liguei para a companhia de saneamento, a Sanepar aqui do Paraná, e em questão de 1 a 2 horas eles já estavam solucionando o problema, rompendo, ou seja, rompendo aquele ciclo de desperdício, ou melhor dizendo, resolvendo, solucionando o problema. É isso que se espera ao redor do Brasil, ou seja, em todo o território nacional e no mundo, mas infelizmente não acontece. Aí, quando os responsáveis são inquiridos sobre essa incompetência, sobre essa irresponsabilidade, eles vêm com aquela velha desculpa de sempre, Ctrl+C, Ctrl+V. Infelizmente nós não temos recursos, não temos pessoal, mas se vocês forem ver na folha de pagamento da maioria dessas autarquias, empresas de economia mista, dos próprios governos federal, municipal, estadual, câmaras de vereadores, assembleias legislativas e o escambau, com raras exceções, vou repetir, com raras exceções, o que tem de funcionário fantasma lá, tem mais funcionário fantasma do que funcionário efetivo. Infelizmente, lógico que tem as exceções. Então, se alguma dessas autarquias ou repartições públicas se sente ofendida com isso que eu estou dizendo, é porque realmente é verdade. Porque aqueles que não têm esse tipo de problema, obviamente, não vão se sentir ofendidos, pura e simplesmente não fazem parte desse rol de empresas mal organizadas, autarquias ou repartições públicas mal organizadas, que são basicamente terra de ninguém. Ninguém tem compromisso com o bem público, com o dinheiro público, com o erário, porque se caso falte dinheiro, eles pura e simplesmente acionam o lobby dos vereadores ou da Câmara dos Deputados ou da Assembleia Legislativa e pedem para aumentar imposto, e daí o trouxa do contribuinte é que vai bancar a coisa toda, para não dizer outra expressão. Então é isso. E nós todos, eu inclusive, eu me sinto um eterno trouxa nesse país de espertalhões, que vem desde o presidente até o porteiro do palácio. É isso então, meus queridos, minhas queridas, com todo respeito aos trabalhadores do serviço público, eu critico aqueles que ganham e não trabalham, só esses aí. Os que trabalham efetivamente, minha eterna gratidão e meus aplausos também. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, compartilhe o meu canal e cobre mais. Você, enquanto cidadão, cobre mais
respostas positivas das autarquias, das repartições, enfim, do serviço público em geral, porque a qualidade, como vocês viram, é péssima, tá bom? E inscreva-se, por favor, no meu canal, vou pedir mais uma vez, e um grande abraço. Vamos esperar que um dia a coisa melhore, mas se só esperarmos também não adianta, a gente vai ter que brigar por isso, tá bom? Abraço.